Meu nome é Ana Lousada. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre algumas questões que têm chegado para mim. Algumas perguntas, algumas problematizações que eu achei interessante trazer para discutir com vocês. Essas questões têm vindo dos vídeos e das reflexões que a gente tem feito sobre o currículo na educação infantil. Na série Educação Infantil Caminhos a Percorrer, a gente tem publicado, organizado alguns vídeos que nos ajudam a pensar esse contexto da educação infantil na dimensão de um currículo vivido. E para que a gente possa estar refletindo sobre o currículo vivido, nós estamos discorrendo em cada vídeo sobre diferentes temáticas que vão nos ajudando. Até porque essa discussão sobre o currículo vivido é muito importante para redimensionarmos o projeto político-pedagógico na educação infantil, pensando numa pedagogia, da educação infantil, uma pedagogia da infância. Nós organizamos 5 questões que vão nos ajudar a pensar, por exemplo, sobre a ideia de que o currículo vivido, ele descortina o que está oculto. Essa ideia que a gente procurou trabalhar, principalmente no último vídeo, quando a gente fala assim, o que está oculto na educação infantil, essa discussão fez emergir essas questões que a gente traz aqui hoje. Então, uma primeira questão que vem é o que é currículo e qual é o sentido de currículos. Uma outra questão que estão trazendo é o que é currículo vivido. E tem uma terceira questão que fala muito, que questiona um pouco sobre o que é currículo oculto. Uma quarta questão que a gente destaca é que relação nós podemos estabelecer entre currículo vivido e currículo oculto. E numa quinta questão, quando perguntam, por exemplo, o que precisamos fazer para tomar consciência do currículo vivido e enxergar o que está oculto. Então, além dessas questões, a gente traz para poder aprofundar essas indagações que vocês fazem, fazendo uma pergunta para nós. E aí, o que fazer? Como nós podemos fazer na prática, viver na prática essa reflexão desse sentido de currículo vivido que nós estamos propondo? Ou do currículo que nós, de fato, vivenciamos no cotidiano da educação infantil. Em relação à primeira questão, o que é currículo e qual o sentido de currículos, é muito importante a gente entender que currículo é vida. Esse é o primeiro passo. E aí, o que significa currículos? É no sentido de que a educação infantil, enquanto um tempo e espaço institucional, ela precisa dialogar com diferentes contextos curriculares. Então, lá no vídeo 1, no vídeo 2, 3 e 4 da série, da coleção 1, Currículo na Educação Infantil, a gente procurou trabalhar um pouco essas questões. E aí, por isso que a gente traz o sentido de currículos no plural, que é um currículo educacional precisando dialogar com os diferentes contextos curriculares que são produzidos no cotidiano das comunidades, das famílias, das religiões, nos diferentes contextos, dentre outros, no esportivo, das artes, político. São vários contextos que vivemos, que nos formamos e que, portanto, eles se constituem enquanto tempo e espaços curriculares. E aí, por isso, quando a gente vai discutir a questão do currículo, é importante a gente tomar ciência desses currículos, que são produzidos no nosso cotidiano. Então, a ideia de currículos no plural vem, em primeiro lugar, dessa concepção. Em segundo lugar, é porque nós precisamos dialogar com diferentes currículos que foram produzidos ao longo da história. Dialogar não é no sentido de fazer uma mistura de concepções, mas é de reconhecer cada tempo e espaço vivido, de tomar consciência
né, de como que esses currículos foram pensados e produzidos ao longo da história, para que a gente possa tomar ciência do nosso modo de organizar a educação infantil. Porque nós fomos e estamos nos constituindo nesse percurso histórico. Então não dá para a gente ignorar a história. É importante a gente ir ao encontro da mesma e dialogar. E aí, nesse sentido, vai nos ajudar também a pensar esse currículo numa dimensão de currículos. Então, dialogar com os diferentes contextos que são constituídos, dialogar com os diferentes currículos que são produzidos e vivenciados ao longo da história. E aí por quê? Porque quando a gente consegue entender esse contexto educacional, né, quando a gente consegue ir ao encontro dessa história, nós vamos qualificando o nosso currículo vivido, nós vamos aprimorando o modo como nós organizamos o trabalho na educação infantil. Então, essa aí a gente traz essa aí para poder tentar elucidar essa primeira questão.